Fala, meus queridos! Muito boa noite. Professor Andrei aqui na área. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Ontem nós estávamos falando sobre lei dos senos. Vamos continuar falando sobre a lei do seno, né? Hoje o foco maior é muitas resoluções aí de questões sobre a lei do seno, questões de vestibular, questões do Enem envolvendo a lei do seno. E antes de a gente dar o início, né, dando continuidade, resolvendo questões, nós temos que, logicamente, vou revisar aquela parte, né? Falar sobre a lei do seno, como é que é aplicada a lei do seno, quando é que nós vamos usar a lei do seno. Próxima semana nós iremos falar sobre a lei dos cossenos. Beleza? Bora lá. Que vamos resolver as situações envolvendo as relações trigonométricas e muitas resoluções de questões. Hoje, o foco da nossa aula de hoje é resoluções de questões. Aqui em sala e para casa também. Agora, né, relembrando aqui do nosso tópico sobre a lei dos senos, o que é que eu tenho a falar para vocês sobre a lei do seno? Gente, a lei do seno, ela nos garante que em qualquer triângulo, o quociente entre cada lado e o seno do ângulo oposto é constante e igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita. Beleza? Como vocês podem observar aqui na figura, o lado, que é o A, está para o seno de A, B está para o seno de B, assim como C está para o seno do ângulo C. E isso é igual a 2R. Professor, mas quem é esse R? Esse R é o raio da circunferência circunscrita, que é a que está fora do triângulo, como vocês podem ver aí na figura. Beleza? E sempre quando a gente vai falar de lei de seno, lei de cosseno, você sempre tem que saber o quê? A tabela dos ângulos notáveis. Temos que relembrar também aqueles ângulos que estão entre 90 e 180. Lá no cosseno tem um detalhezinho que nós temos que relembrar. Beleza? Como assim, professor? E a dica, né, que eu falo para vocês, quando é que nós vamos aplicar a lei do seno, é quando numa questão ele te fornecer mais ângulos do que lados. Beleza? E tá aqui a nossa famosa tabela. Eu sei que vocês sabem. Nós temos obrigação de saber esta tabela, que são os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60, que é o seno, cosseno e a tangente. Beleza? E para a gente completar, fica como? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não se esquece da raiz no 3 e no 2. E na tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Essa é a nossa tabela dos ângulos notáveis. Professor, quem é esses ângulos notáveis? É o de 30, 45 e 60. Agora, professor, como é que eu vou aplicar, como é que eu vou saber, como é que eu sei, quando é que na questão nós vamos usar a lei do seno? Gente, primeiro detalhe que eu quero falar para vocês, que eu já falei, que na lei do seno, os alunos eles querem fazer o quê? Tanto na lei do seno como na lei dos cossenos. Eles querem usar as razões trigonométricas. Não posso fazer isso. Os alunos querem usar Teorema de Pitágoras.
Eu não posso também fazer isso aí. Essa lei, ela é aplicada em qualquer tipo de triângulo. Só que as razões trigonométricas e o teorema de Pitágoras eu uso no triângulo retângulo. Beleza? Bora lá. Vamos fazer aqui a aplicação. Observa que nesse exemplo eu tenho dois ângulos e um lado que é o de 10 centímetros. Eu tenho mais ângulos do que lados, é a lei do seno. Resolvendo aqui, fica como? 10 está para o seno de 30, assim como o x está para o seno de 45. Tabelinha dos ângulos notáveis. 10 está para 1/2, assim como o x está para a raiz de 2 sobre 2. Agora, vamos simplificar, né? Esse 2 eu posso cortar com esse 2. Agora, nós vamos fazer os meios pelos extremos. Esse com esse, multiplicado esse vezes esse. E o x é igual a 10 vezes raiz de 2 centímetros. Beleza? Esse é o valorzinho do nosso lado x. Beleza? Vamos aqui partir para as questões de vestibular. Primeira questão, isso aqui é uma questãozinha aqui do Enem, envolvendo essa parte da lei dos senos. Então, gravem aí essa questão aí do nosso Enem, nosso maior vestibular. Uma desenhista, projetista, deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse aí de 120 graus, né? A ponta seca está representada pelo ponto C. A ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, como vocês podem observar aí na figura. Então, nós temos esse ângulo de 120 graus e nós temos aqui esse compasso já que está com uma pequena abertura. Continuando aí a questão. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, ela verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação de acordo com os dados. Considere 1,7 como raiz de 3, aproximação. E a gente quer saber qual é o tipo de raio que vai ser utilizado. Beleza? Bora lá, né? Qual será este tipo de raio? A questão, ela nos deu algumas informações aí, né?
Primeiro, o que foi que ela nos disse? Ela nos deu esse ângulo aí, que é de 120 graus. E ela nos deu o tamanho dessas hastes aqui, que é de 10 centímetros. 10 aqui, e essa aqui também vale 10 centímetros. Beleza? E nós temos que descobrir o raio. Beleza? E aqui é um tipo de questão que dá para a gente fazer ela de duas maneiras. Dá para a gente fazer usando tanto a lei do seno como a lei dos cosseno. Aqui vai sair mais fácil a gente usando a lei do seno. Primeira coisa, quero que vocês observem aqui. Esse triângulo que é formado, o triângulo ABC, ele é um triângulo isósceles, porque eu tenho esses dois lados aí que é de 10 centímetros. Beleza? Então, o que é que nós podemos concluir? Que esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Esse ângulo C e esse ângulo B são iguais. Então, logicamente, falta 60. Então, é 30 para cá e 30 para cá. Agora, eu vou aplicar a lei de quem? A lei do seno. R, que é o que a gente está atrás, está para o seno de 120, assim como o 10 está para o seno de 30. Beleza? Professor, quanto é que vale o seno de 120? Gente, o seno de 120 é o mesmo de 60. Aí fica R está. Quanto é que é o seno de 60? Lá na tabela. Raiz de 3 sobre 2. Que é igual a 10 sobre seno de 30. Professor, quanto é que é o seno de 30? 1/2, tabelinha. Cortou. O R vai ser quem? 10 vezes raiz de 3 centímetros. Beleza? E a questão, ela nos deu uma informação muito importante. Ela quer que tu use raiz de 3 valendo quanto? 1,7. E o nosso raio é quanto? Foi 10 vezes raiz de 3. Quanto é que vale o raiz de 3? 1,7. Aí fica 10 vezes 1,7. O raio aí que tem que ser utilizado, o tipo de material, é 17 centímetros. Pessoal, mas qual é o material que nós vamos utilizar? Entre 17 está entre quem? Entre 15 e 21. Está dentro desse intervalo. Então, com certeza, ele tem que utilizar o tipo de material, tem que ser o 4. De acordo com o raio que nós encontramos aí. Beleza? Questãozinha interessante, questão aí do Enem. E a gente resolveu usando a lei do seno. Segunda questão. Bora lá. O que é que diz aqui a segunda questão? Se um triângulo seja um triângulo inscrito numa circunferência de raio, se esse triângulo tem um ângulo que é de 30 graus, seu lado oposto a esse ângulo mede quanto? Primeiro, bora lá, né? O raio R, né?
E esse triângulo, ele está o quê? Ele está inscrito nessa circunferência. Então, bora imaginar aqui. Nós temos aqui uma circunferência. E nós temos aqui um triângulo que está inscrito nessa circunferência. Beleza? Outra coisa. Ele tem um ângulo aqui qualquer medindo 30 graus. E ele quer saber a medida desse lado oposto a esse ângulo. Imaginando a figura, seria essa daí. Aí nós podemos usar o quê? A lei do seno, que é L está para o seno de 30 e a propriedade, a forma, isso aqui é igual a 2R, que é o diâmetro da circunferência. Seno de 30 fica L está para 1/2, que isso aqui é igual a 2R. Fazendo os meios pelos extremos, L é igual a 2R vezes 1/2. Cortou esse 2 com esse daqui. Consequentemente, o lado ele é igual ao raio dessa circunferência. Então, com certeza aí está na letra B de bola. Terceira questão. Nós temos aí esse triângulo. Letra A, ele quer saber o valor do ângulo alfa. E na letra B, ele quer saber o valor da medida X. 2 minutinhos aí na tela para a terceira questão. Bora lá, né? Primeiro, a letra A mais fácil. Quanto é que mede o valorzinho do ângulo alfa? Gente, todos nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é igual a 180. Então, na letra A, alfa mais 75 mais 60
Isso aqui tem que ser igual a 180. Fica alfa mais 135. Isso aqui é igual a 180. 135, 75 mais 60. Passando para o outro lado, o ângulo alfa é igual a 180 menos 135. Então, esse ângulo alfa é igual a 45 graus. Letra B. Quanto mede x? Agora nós vamos usar o quê? A lei do seno. O lado, que é o x, x está para o seno de 60, assim como o 8 está para o seno de alfa. E o alfa acabamos de descobrir aqui na letra A, que no caso é o seno de 45. Seno de 60. Então, x está para raiz de 3 sobre 2, assim como o 8 está para raiz de 2 sobre 2. Esse 2 aqui, ó, vai embora com esse 2. Fazendo os meios pelos extremos, fica x vezes raiz de 2 é igual a 8 raiz de 3. Quanto é que mede o valorzinho de x? 8 raiz de 3 dividido por raiz de 2. O que a gente tem que fazer? Racionalizar. Não pode ficar essa raiz aqui embaixo. Vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Que fica 8 raiz de 6 sobre 2. Dividindo 8 por 2, o x é igual a 4 raiz de 6 centímetros. Então, aí, letra B de bola, x é igual a 4 raiz de 6. Beleza? Bora lá. Questão 4. Questão 4, envolvendo aí essa parte que a gente já fez até uma parecida, né? Onde tem um triângulo inscrito numa circunferência. Geralmente ele pergunta o raio, ou pergunta o diâmetro, ou ele pergunta o ângulo que está oposto a um lado qualquer lá do meu triângulo. Beleza? 2 minutinhos aí na tela para a questão 4.
Bora lá, né? Pessoal aí de Betânia do Piauí. Uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta a seguir. Nós temos esses três segmentos, AB, BC e CA, simbolizam as ciclovias construídas no interior da praça, sendo que AB é igual a 80 metros. De acordo com a planta e as informações dadas, é correto afirmar que a medida do raio R. O AB ele diz que vale quanto? 80 metros. Aí nós podemos fazer o quê? Aplicar a lei do seno. Com esse raio dessa circunferência o quê? Circunscrita. Onde 80 está para o seno de 60, que isso aqui eu igualo quem? A 2R, que é o diâmetro da circunferência. Quanto é que vale o seno de 60? 80 está para a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 2R. Simplificando aqui, ó, esse 2 com 80, aqui ó, fica 1 e aqui fica 40. Quem vai ser o valorzinho do R? R vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 40. Fazendo aqui os meios pelos extremos. E eu vou fazer de novo os meios pelos extremos. Que fica R vezes raiz de 3 é igual a 80. Quem vai ser o raio? É 80 dividido por raiz de 3. Temos que o quê? Racionalizar, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, o raio é igual a 80 raiz de 3 sobre 3 metros. E eu só fiz aplicar a lei dos senos. Beleza? Que com certeza aí é a letra B de bola. São Francisco do Piauí. Quinta questão. Questãozinha boa. Não é isso? 2 minutinhos aí na tela para a quinta questão.
Bora lá, né? Como é que diz aqui a quinta questão? Uma pessoa, ela se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio, e vê, do outro lado do rio, o topo do mastro de uma bandeira, no ponto B. Com o objetivo de determinar a altura H do mastro, ela anda em linha reta, 50 metros para a direita, do ponto em que se encontrava, e marca o ponto C, sendo D o pé do mastro. Avalia que os ângulos BAC e BCD, eles valem 30 graus. E esse ângulo ACB é 105. Como vocês podem observar na figura. Ele quer saber a altura desse mastro. O que é que nós vamos fazer aqui, amigo? Primeiro eu vou descobrir essa medida aqui, que eu vou chamar ela aqui de x. Depois de eu descobrir essa medida x aqui, eu vou olhar para aquele meu triângulo, o triângulo BCD. Beleza? Eu vou descobrir esse H. Só que tem como eu descobrir esse ângulozinho aqui. Mas como é que eu vou descobrir ele? Do jeito que a gente fica naquela questão. 105 mais 30, 135. Esse ângulo aqui, ele vale 45 graus. Agora eu vou aplicar o quê? A lei de seno. Que 50 está para o seno de 45, assim como o x está para o seno de 30. Seno de 45, quanto é que é? Raiz de 2 sobre 2. Fica 50 sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 1/2. Esse 2 vai embora com esse 2. Fazendo aqui ó, os meios pelos extremos. X vezes raiz de 2 é igual a 50. Quem vai ser o x? É 50 sobre raiz de 2. Fazendo a racionalização, o x é igual a 50 raiz de 2 sobre 2, que é igual a 25 raiz de 2 metros. Então, esse ladozinho aqui, esse BC desse meu triângulo, ele vale 25 raiz de 2 metros. Agora, eu quero que vocês olhem para esse triângulo BCD. E eu quero que vocês analisem. Esse H, ele é o cateto oposto. E o X, que nós acabamos de descobrir, ele é a hipotenusa. Agora nós vamos usar as razões trigonométricas que nós falamos aí nas aulas anteriores. Cateto oposto e hipotenusa, nós vamos usar o quê? O seno. Fica seno de 30, que é em relação a um de 30 graus ali, ó, é igual a H sobre 25 raiz de 2. Quanto é que vale o seno de 30? 1/2 é igual a H sobre 25 raiz de 2. Fazendo os meios pelos extremos, fica 2H é igual a 25 raiz de 2.
Quanto é que vai ser o H? 25 raiz de 2 dividido por 2. E o H é igual a 12,5 raiz de 2 metros. Professor, esse 12,5 saiu de onde? 25 dividido por 2. Que com certeza aqui, ó, é a letra B de bola. Questão 6. A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. E o que é que diz aqui a questão? A distância de B até C é quanto? Aqui vale 8 quilômetros. Beleza. O ângulo mede 45 e o outro ângulo mede 75 graus. Uma maneira de estimar quanto dos deltas do Jacuí está sob influência do meio urbano é dada pela distância do ponto A até o ponto C. Beleza? E nós queremos descobrir essa distância em quilômetros. Então, nós temos aqui, ó, esse ângulo aqui é de 45. Esse ângulo aqui é de 75 graus. Beleza? Agora vamos aplicar a lei do seno. Professor, mas quanto é que vale esse ângulo bem aqui, ó? Gente, tem como descobrir esse ângulo. Esse ângulo aqui, ele vale 60 graus. Aplicando a lei do seno, fica 8, está para o seno de 60, assim como x está para o seno de 45. Seno de 60, quanto é que é? Raiz de 3 sobre 2. Fica 8 sobre raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre raiz de 2 sobre 2. Esse 2 vai embora com esse 2. Fazendo aqui os meios pelos extremos, fica x vezes raiz de 3 é igual a 8 raiz de 2. Quem é o x? É 8 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, fica como? X é igual a 8 raiz de 6 sobre 3 quilômetros. Como a questão não falou nada sobre raiz de 6, né? Com certeza aí está na letra A. Beleza? Questãozinha aí, 6, gabarito, é a letra A. Então, meus queridos, hoje trouxemos aí para vocês várias questões aí de vestibular, envolvendo essa parte aí da lei do seno, questões aí do Enem, questões aí de outros vestibulares. Beleza? E na nossa próxima aula, na próxima semana, vamos falar sobre a lei dos cossenos e nós vamos entender essa diferença, vamos poder aplicar essa diferença entre a lei do seno e a lei dos cossenos, que nas questões vamos falar, essa questão aqui está falando de quê? Será que você vai aplicar a lei do seno? Será que você vai aplicar a lei dos cossenos? Então nós temos que ficar
muito atento sobre essa parte aí. Como é que nós vamos resolver? Onde é que nós vamos poder aplicar essa lei do seno ou a lei dos cosseno. Beleza? Então, meus queridos, hoje finalizamos aí essa parte. Próxima semana aguardo vocês. Forte abraço e até a próxima semana aí, se Deus quiser.